Olá, que bom que você está conosco. Bem-vindo ao canal da nossa comunidade cristã de Natal. Eu sou o pastor Nogueira e quero mais uma vez compartilhar com você um sentimento que Deus me deu através desse momento que nós estamos passando. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, te convidar a fazermos uma oração juntos e em seguida nós vamos estar vendo um clipe, um louvor para nos aquietarmos na presença do Senhor. E já nós voltamos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, principalmente por essa vida que está nos vendo, nos assistindo agora. Que o Senhor, através da tua mensagem, através da tua palavra, traga, Deus, as necessidades, traga, Deus, a esperança, traga, Deus, o acalanto que tanto necessitamos nesses tempos. Eu quero, Pai, nessa oração, abençoar cada ente querido nessa casa, cada vida, cada pessoa, Deus, que está enferma nesse momento. Que o Senhor possa, através do teu poder, da tua graça, visitar essa pessoa onde quer que ela esteja. E que a tua boa e poderosa mão o alcance, o toque e o restaure. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos assistir a esse clipe e já voltamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ok? Voltamos e eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia
para lermos junto, por enquanto, um versículo só. No livro de Jó, esse livro de Jó é Antigo Testamento, é um livro antes de Salmos, porque eu sei que você gosta de ler Salmos. Um livro antes de Salmos, no livro de Jó. O último capítulo, capítulo 42, versículo 5. Eu quero compartilhar com você essa expressão que Jó utiliza em relação ao nosso Deus. Jó, capítulo 42, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu, através desse sentimento que Deus me deu nessa manhã, me despertou no coração um tema, né? A gente precisa dar um tema para a palavra. E o tema que me veio ao coração é: espere e verás. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero, nesse episódio, nessa vida de Jó, os acontecimentos que aconteceram na vida desse homem, eu quero compartilhar com você hoje, através desse vídeo, para mostrar para você: vale a pena esperar no Senhor. Ao estudarmos a história de Jó, nós vemos que desde o início, esse homem era um homem que temia a Deus. Mas, como nós, nesse momento, ele teve que passar por diversas provas, a ponto de sua mulher até dizer para ele, lá no capítulo 2, no versículo 9, a sua mulher responde assim para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, Jó não deu ouvido aos planos de Satanás, né? Satanás estava usando a vida da sua esposa para que ele mesmo acabasse com a sua própria vida. E graças a Deus Jó não ouviu a voz de Satanás. Jó continuou firme em seus propósitos em temer ao Senhor. E ele decidiu continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio ao caos. E Deus o ouviu, o preservou e o abençoou. A história de Jó, você já deve ter ouvido, foi um homem que perdeu muitas coisas. Perdeu bens, perdeu todos os seus filhos, mas aí no final Deus o restaura de uma forma multiplicada. Eu quero te dizer que Jó, ele desenvolvia uma vida de intimidade com o Senhor antes de passar pela crise. Antes de algo triste acontecer na vida dele, Jó tinha o hábito de buscar ao Senhor. Ele tinha o hábito de oferecer sacrifícios por ele, por seus filhos ao Senhor. E isso fala de uma vida de alguém que verdadeiramente crê em Deus, crê em Jesus. É comum nós vemos as pessoas pedindo orações, clamando, até mesmo nos visitando quando estávamos com a igreja física aberta, vindo de uma forma, precisando de uma solução urgente, precisando de um milagre naquele momento. E graças a Deus, muitas pessoas, depois de terem visto que Deus opera milagres, que Deus quer sim abençoar a sua vida, muitas pessoas permaneceram e permanecem hoje firmes no Senhor, porque reconheceram que vale a pena servir a um Deus vivo e fiel. Jó era um desses homens. E é interessante que quando nós abrimos o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, nas primeiras linhas, nós presenciamos um diálogo entre Deus e Satanás, e Deus faz uma pergunta a Satanás. Eu queria que você acompanhasse comigo esse trecho dessa conversa bem interessante. Jó, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.
Jó se destacava dos demais homens da terra porque ele decidiu servir ao Senhor sem negociar. Ele decidiu servir a Deus de uma maneira integral, não parcial. De uma maneira sem esperar nada de Deus, nada de conveniência, aquilo que me é conveniente. Porque Jó sabia que Deus é um Deus do impossível. Além disso, a sua vida com Deus fez dele um homem admirável e relevante. A Bíblia fala que ele temia Deus e andava em retidão. Você sabe como é difícil encontrar pessoas honestas, como é difícil encontrar pessoas sinceras nessa vida. Mas Jó era uma pessoa que tanto conhecia ao Senhor como era gente boa. Era uma pessoa reta. A palavra diz que ele se desviava do mal. Há muitas pessoas ainda achando que o diabo brinca de ser amiguinho, sabendo que vão se dar mal, mas acham que isso não tem importância. Assim como Deus não brinca de ser Deus, Satanás não brinca de ser quem ele é. Eu confesso a você que muitas pessoas têm se queimado ao brincar com fogo. Que muitas pessoas têm perdido eternamente a presença de Deus em suas vidas porque um dia brincaram, deixando Deus de lado e dando ouvidos à voz de Satanás. E Jó então ele começa a desenvolver essa vida admirável, relevante. E eu quero te dizer que só os retos e puros de coração poderão desfrutar e receber o melhor de Deus em suas vidas. São as pessoas que não negociam a eternidade de estar com o Senhor na glória. A troco de, como fez Esaú, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha, ou pessoas que, pelo prazer, pela conveniência, pelo benefício imediato, sem medir as consequências, tomam posse do erro, desconsiderando as consequências. E o que é pior, muitas vezes nós não nos importamos que muitas dessas consequências vão refletir mais naqueles que estão à nossa volta do que sobre nós mesmos. Um pai, um filho, alguém que comete algum delito, é retirado da sociedade para pagar a sua pena, ele não leva em consequência. Antes de cometer o ato, quem vai cuidar da sua família? Quem vai ficar com seus filhos? Então eu quero, nesse momento, te incentivar a permanecer firme naquele que é e naquele que faz, que é o nosso Senhor Jesus. Nós temos que vigiar e repensar a forma como estamos conduzindo a nossa vida. Pois não é só Deus que está de olho em nós. Não são só as pessoas da sua casa, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor que observam os seus comportamentos, as suas atitudes. Eu quero te dizer que o diabo também tem um interesse muito grande na sua vida. O diabo tem um interesse muito grande de ferir o coração de Deus, tirando você da presença dele. Preste atenção nesse versículo. Ainda nós estamos no capítulo de Jó, no capítulo 1, versículo 9 e 10 desse capítulo 1, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó, debalde, Jó, contudo, teme a Deus? Com tudo que ele tem, será que ele teme a Deus? Versículo 10: Acaso não o cercaste com sebe, ou seja, não cercaste com uma cerca de bênção? A ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e a seus bens se multiplicaram na terra. Jó, para a época dele, era um homem riquíssimo. Era um homem que tinha muitas propriedades, muitos animais, muitos bens. E tinha filhos e filhas. Então Satanás vem com essa conversa.
Jó só serve ao Senhor porque o Senhor tem cercado ele de bênçãos. E se você começar a ler toda a história de Jó, você vai ver que aí Deus autoriza a Satanás para que Satanás comece a causar situações de frustrações, caos, perdas, mas Deus dá uma ordem a Satanás, mas nele você não toca. Deixa eu te falar uma coisa, você que já é ungido do Senhor, não tema. Você que ainda não tem uma experiência com Deus, você que ainda não conhece o Pai, hoje não perca a oportunidade. No final eu quero fazer uma oração com você, onde eu vou te convidar a você entregar a sua vida para Deus, para deixar Deus cuidar de você. Aqui, Jó, jamais, eu e você jamais poderemos naturalmente contra Satanás. Deus é poderoso, Satanás também tem poder, só que Satanás não é maior que o nosso Deus, não é maior que Jesus. Amém. E se nós não estivermos plenos, completos, totalmente na presença de Deus, algo que ficar fora, Satanás pode roubar. Por isso vale a pena servir ao Senhor. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você. Dentro dessa ótica, eu quero te dizer que são os frutos de uma vida íntima com Deus que nos sustentarão nos tempos de escassez. São os frutos da obediência, os frutos da consagração, os frutos de uma vida de temor, que vão ser o nosso depósito, que vão ser a nossa proteção nos momentos da escassez, nos momentos da falta. Já podemos traduzir numa linguagem bem popular, uma frase bem popular, ele foi um homem, como muitos já dizem, foi um homem que comeu o pão que o diabo amassou. Mas eu quero te lembrar que o diabo pode até amassar o pão, pode até jogar no chão, né? Aparecer diante de nós como os valentões, os bad boys de escola, aquelas gangues de escola, pivetinhos, menininhos, que começam a sua vida de status e de demonstração de força e poder, oprimindo os fracos, oprimindo aqueles que não têm poder de reação, batendo em meninas, roubando lanchinho, juntando 6, 7 contra 1, enfim, aquelas coisas de escola que acredito que você já passou também. Mas eu quero te dizer que Satanás pode fazer tudo isso, mas quem te dá o pão, quem te sustenta todos os dias, não é Satanás, é o Senhor. Só te relembrando na oração que nós costumamos fazer, é o Senhor que dá o pão nosso, de cada dia. Todos os dias o Senhor se encarrega de te abençoar. Todos os dias o Senhor se encarrega de te visitar e dizer: ei, filho, filha, eu sou contigo, viu? Não desista de mim. O versículo 12 desse ainda primeiro capítulo, a palavra diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. A autorização que Deus deu a Satanás nesse momento de confronto, não vamos dizer duelo, porque não existe duelo entre Deus e Satanás. Mas, e isso a gente vai estar comentando ainda, toda essa situação vem para mostrar para mim e para você hoje, mais de 2.000 anos, vamos pôr aqui quase 3.000 anos, né? Porque estamos no Antigo Testamento. Essa situação que aconteceu na vida desse homem para mostrar para mim e para você, e eu quero que você leia a vida de Jó. O que ele perdeu está logo no primeiro capítulo, você não vai gastar muito tempo para saber o que ele tinha e o que ele perdeu. E eu estou resumindo a história aqui e nós vamos logo depois, nesse capítulo 42 que nós estamos tratando, vai para o final. Eu quero te dizer que não houve um duelo. Não existe essa briga entre Satanás e Deus. Satanás ele insiste em ferir o coração de Deus, atingindo as pessoas que Deus mais ama, que é o homem. Porque eu e você, nós somos a obra da perfeição das mãos do Senhor.
A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, foi belo. Mas quando Deus fez o homem, ele falou, e viu Deus que isso era muito bom. Então nós somos obra do Senhor. Satanás então sai da presença de Deus e, como eu disse, não foi uma aposta. Jó não era um objeto de aposta. Mas Deus quis mostrar também a Satanás que existe um limite para a atuação dele e que Deus está no governo. Satanás só foi afligir a Jó porque Deus permitiu. Eu não quero colocar aqui que toda essa situação que estamos vivendo, desse distanciamento social no momento que nós estamos passando, seja fruto de uma ordem de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus está aproveitando esse momento que eu e você estamos tendo para podermos nos aproximar dele. É interessante que o Moisés, indo lá para o livro de Deuteronômio, Moisés, no final da sua liderança com o povo hebreu, ele começa então a fazer uma transição do seu legado, do seu comando a Josué. E ele usa uma expressão muito interessante no capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 22. Moisés diz assim: não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Aqui Moisés estava relembrando a Josué, eles ainda tinham uma porção de terra a conquistar, mas Moisés faz questão de relembrar a Josué, que participou praticamente de toda a transição, de toda a saída do Egito até a entrada, né, até a possessão da terra de Canaã. Josué, então, ele é o sucessor de Moisés. E Moisés, nesse momento aqui, ele está falando para Josué: não temais, não temas os inimigos. E ele faz a referência nesse capítulo, no versículo 21, de dois reis que eram muito poderosos, mas que o Senhor deu a vitória. Mesmo o povo hebreu sendo mais fraco, vamos dizer assim, o Senhor deu a vitória. Porque a conquista desses reinos, o avanço do projeto de Deus, que era tirar o povo do deserto e levá-los até Canaã, era um projeto que já havia nascido no coração de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você é projeto do coração de Deus. Existe um projeto que você não tem conhecimento, nem eu. A gente não sabe como é que vai ser o final. Não o final da nossa história, porque a nossa história no Senhor ela é eterna. Mas como que a gente vai passar esse tempo aqui? Josué estava muito preocupado com as palavras de Moisés. E no versículo 21, acompanhe comigo, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21, olha as palavras que Moisés diz a Josué. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a esses dois reis, se referindo a Og e Seom, o rei de Bazã e o outro rei mais poderoso. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Ou seja, há um caminho de luta, há um caminho de batalha aonde você vai passar, Josué. Mas eu quero, Josué, que você lembre dos dois reis que o Senhor nos entregou nas mãos: Og e Seom. Dois reis poderosíssimos, aonde o Senhor, pela sua palavra, pela sua promessa, pelo seu poder, nos tornou vencedores. E interessante essa expressão que Moisés usa: os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito. E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento: será que os nossos olhos, os seus olhos, estão conseguindo contemplar o que o Senhor tem feito? Já tem te dado? Eu quero que você pare de olhar para aquilo que você acha que Satanás está fazendo. Ou que você pare de ouvir as vozes de Satanás, as mentiras. Pare de dar ouvidos para as tragédias, para as notícias ruins. Procure pesquisar os pontos positivos nessa vida. Das pessoas que estão lutando, das pessoas que já foram curadas, das pessoas que já estão sendo aí
restabelecidas, os lugares que já estão aos poucos abrindo, em breve tudo vai voltar ao normal. Mas eu quero te dizer uma coisa: o normal para Deus não basta. Jó não era uma pessoa normal. O Senhor fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Não há na terra homem igual. Não há na terra homem íntegro, reto e temente a mim. Não há. Jó não era um homem normal. E eu quero que você leia tudo o que aconteceu, as notícias que vieram, que não vão se comparar ao nosso momento de agora. Mas ele, como eu digo, ele não entregou a rapadura. Ele continuou firme. Eu falo que em certas horas a gente tem que ser marrento. A gente tem que permanecer no foco. Pode vir o vento, pode vir as águas, pode vir o que for, mas eu quero olhar para o meu Senhor. A palavra de Deus diz: de onde me virá o socorro? E o próprio salmista já responde: o meu socorro vem do Senhor. Não existe outra pessoa que pode nos socorrer. Voltando a Jó, Deus então diz a Satanás: você pode tocar em tudo, menos na sua vida. Eu sei que hoje muitas pessoas estão se reavaliando sobre o conceito de riqueza. Nascemos e vivemos recebendo informações e sendo criados para um mundo de disputa, um mundo de sobrevivência. Muitos se arriscam deixando os seus bens mais valiosos, que é a família, em busca de um sonho. Em busca de uma realização pessoal que não envolve a família. Muitas pessoas acham que a projeção profissional, a projeção até mesmo, vamos dizer assim, política, social, vai trazer um amparo para a família. Porém, muitas coisas se tornam obsessão. E quando a pessoa se vê, a pessoa já perdeu o seu foco inicial, que era abençoar a sua família que Deus havia dado. Passa a ser uma coisa mais que pessoal, uma obsessão. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. E muitos, com a desculpa de querer sempre oferecer o melhor para a sua família, passam a viver longe, ignorando as necessidades diárias de uma família. Muitas vezes é o homem, mas em muitos casos também que a gente conhece é a mulher, que tem o trabalho de ficar vários dias fora de casa. Os filhos ficam sob os cuidados, né? Muitas vezes de uns parentes distantes, mas muitas vezes de pessoas que não são da família, empregados. E são sobre essas vozes que eles vão sendo criados. E quando voltamos, depois de muito tempo, aquilo que tanto sonhamos um dia, ou seja, a família perfeita, pode ser que você nunca mais a veja. Que os filhos já casaram, outros se mudaram. A mulher não teve paciência de esperar. O homem não teve paciência de esperar. Então, tudo aquilo que é tratado de uma forma isolada, eu te garanto que não tem aprovação do Senhor. Tudo aquilo que não envolve família, que é a essência de Deus. Deus, ele zela por família. Muitas vezes, quando nós tomamos as atitudes pensando numa projeção individual, nós nos damos mal. Também, eu posso te garantir que Jó amava a sua família. Tanto que, quando seus filhos saíam para as festas, Jó de pronto, assim que eles voltavam, pegava eles e ia fazer o sacrifício. E ele argumenta o seguinte: pode ser, porventura, que os meus filhos tenham cometido um pecado. E Jó então começa a oferecer holocaustos ao Senhor pelo pecado dos filhos, que ele nem sabe se cometeu. Mas era o zelo dele, porque ele amava os seus filhos, mas ele conhecia a Deus. Ele conhecia o poder de Deus. E nessa época era muito comum oferecer sacrifícios ao Senhor.
No versículo 5 do capítulo 1 de Jó, a palavra fala que, com referência a essa atitude de Jó, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, que eram as festas, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, de todos os filhos, pois dizia, olha a expressão, olha o que Jó pensava e falava: talvez, eu não sei se os meus filhos pecaram, mas como eles vieram de fora, como eles não estavam comigo, talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Talvez eles tivessem pecado. Talvez eles blasfemaram contra o Senhor, não em palavras, não em ações, mas no coração. Posso te fazer uma pergunta? Como que está o seu coração com relação ao sentimento de Deus? Você está culpando Deus por essa situação? Você está culpando a Deus por ter que ficar em casa? Você está culpando a Deus por seus filhos não estarem indo na escola? Você está culpando a Deus? Eu queria te dizer que Deus não merece esse crédito. Uma coisa eu posso te garantir: Deus tem o melhor para você. A palavra de Deus fala que Jó tinha essa postura de oferecer holocaustos, pedir perdão para os filhos. Primeiro porque ele reconhecia que o Deus que ele servia era um Deus vivo. E ele sabia que era melhor ter o favor de Deus do que ter a ira de Deus contra si e contra sua casa. Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês é que a esperança em Deus nos torna mais fortes. Jó recebe investidas de Satanás de todos os lados. Perda de bens, perda de filhos, enfim, empregados vão embora, animais. É uma sucessão de tragédias que não podemos relatar se tudo isso aconteceu num dia só, se tudo isso demorou 30 dias, 40 dias. Eu só sei que, como dizem aqui no Nordeste, Satanás veio com força sobre a vida de Jó. E veja que esse não chega nem a ser o nosso caso. A Bíblia fala que morreram todos os filhos de Jó. A Bíblia fala que Jó perdeu todo o seu rebanho, o seu gado, todos os seus animais. A Bíblia fala que Jó perdeu todos os seus empregados. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo. E eu queria que você fechasse os olhos por um instante e tentasse ver essa cena de um homem que amava os seus filhos, que tinha os seus bens, e de uma hora para outra se vê no meio do deserto sem nada. Só ele e a esposa. Mas Jó não perdeu a sua essência de saber que dentro dele habitava um Deus verdadeiro. Um homem que teme a Deus é um homem que, mesmo caído, continua respirando. Jó continuou intercedendo. E vendo toda a história, é claro que chega um momento que Jó, vamos dizer assim, né? Ele, se fosse para as mulheres, ele diz assim, tem hora que desce do salto, quebra o salto, roda a baiana. A Bíblia fala do nosso dia mau. A Bíblia fala que nós, no mundo, teremos aflições. Mas a Bíblia também fala que nós devemos trocar esse nosso fardo pelo fardo de Jesus. Que o fardo de Jesus, ele é leve. E quando nós estamos em Deus, Paulo diz, é uma breve e momentânea tribulação. Sabe? As situações passam muito rapidamente.
E nesse momento que Jó está então externando o seu desabafo, se apresenta a ele um amigo chamado Elifaz. E esse amigo então começa a exortar a Jó, para dizer a Jó quem ele era. No capítulo 5 desse mesmo livro de Jó, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim, palavras de Elifaz para Jó: quanto a mim, eu buscaria a Deus e Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Esse é o nosso Deus. Ele está falando: Jó, preste atenção, continua buscando a Deus. Esse nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, de coisas que a gente nunca escutou, porque a palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Ele fala, sabe, Deus vai fazer coisas na sua vida, meu querido, minha querida, creia, entenda, jovem, preste atenção. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai falar assim: uau, como diz a minha esposa. Uau! Versículo 17 e 18 do capítulo 5, Elifaz diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Se foi Deus que está promovendo isso, Deus vai se encarregar de fechar, de curar, de libertar, de salvar. Se for Deus. Por isso que eu falo da importância de ter uma vida temente ao Senhor. Não importa o que vier. Há um texto na Bíblia que diz que as águas não vão nos submergir, o fogo não nos queimará, porque o Senhor é conosco. Você já deve ter ouvido a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha, onde o Senhor mesmo se encarregou de estar com eles e de fazer um campo de força onde nem fio de cabelo deles, nem pelinho do braço foi chamuscado. Da mesma forma, com o próprio Daniel sendo lançado numa cova cheia de leões, o Senhor se encarregou então de fechar a boca de todos aqueles leões. Ou seja, amados, nós temos inúmeros relatos bíblicos de que o Senhor abençoa e promove a prosperidade, e promove o socorro naqueles que são fiéis a Ele. E eu quero te dizer, Deus vai restaurar a sua sorte. Então somente creia. As pressões, as circunstâncias podem até apontar para um fim trágico, mas quem detém o governo das nossas vidas é o Senhor nosso Deus. E Deus responde em meio a toda essa crise a Jó. Jó, então, depois de desabafar, vamos lá para o capítulo 40 desse mesmo livro de Jó, no versículo 6. O Senhor vem até Jó. O versículo 6 diz: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Preste atenção. O Senhor não veio de uma forma tranquila, num dia ensolarado, não veio quando Jó estava na beira da praia, não veio quando Jó havia acabado de pegar o seu salário e falou: não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Não, Deus veio a Jó em meio ao reboliço, em meio ao redemoinho. E eu quero te dizer que quando nós falamos de redemoinho, nós pensamos logo em destruição, catástrofes, tragédias. Deus, eu acredito que quando Jó viu aquele redemoinho, ele falou: o que mais pode me acontecer? E foi nesse momento que o Senhor sai, aparentemente de uma situação trágica, aparentemente daquilo que viria trazer na lembrança a Jó algo mais triste, a figura de um redemoinho. E é dali que o Senhor sai e se manifesta a Jó. No momento de dor, no momento de tristeza e necessidade desse homem,
E agora não são mais os amigos que estão falando com Jó, é o próprio Deus. E eu sei que você que está me vendo, que está me ouvindo, você nesses dias você tem ouvido muitas coisas, olhado muitas coisas ruins, mas eu quero te dizer nesse momento, pare e comece a focar o seu coração, os seus olhos naquilo que pode te trazer esperança. Não propague o ódio, não propague a desistência, não propague o terror, em nome de Jesus. Comece a focar naquilo que pode te trazer a esperança. Por isso o tema dessa mensagem, espere e verás. A primeira coisa que Deus faz ao sair desse redemoinho é cobrar de Jó uma postura. Jó estava literalmente desfalecido, nu, sem roupa, sem nada, totalmente desistido. E o Senhor então vem a ele e pede para que ele coloque uma roupa. Cinja os teus lombos. Podemos dizer aqui, uma frase bem portuguesa, que Jó estava sem lenço e sem documento. Mas o Senhor, para conversar com ele, fala: para, Jó, volte a ser o Jó que eu conheci. Volte a ser o Jó que eu formei. E o Senhor então pede para que ele volte e se vista, para depois continuar o seu diálogo. A segunda coisa que Deus faz com ele é uma série de perguntas a Jó, que não tinham resposta. Jó não tinha resposta para aquelas perguntas. Eu não sei se hoje você está culpando a Deus pelas coisas que você está passando. Jó teve um momento de crise, sim, como eu já disse. Mas Deus então vem com umas perguntas e fala: então vamos lá, Jó, responda-me essas perguntas. E Deus faz uma série de perguntas às quais Jó não consegue responder. E no final de todo esse questionamento, Jó recobra a consciência, recobra a esperança e diz assim para Deus, no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aquilo que Deus projetou para a sua vida, meu querido, minha querida, vai ser, vai acontecer. Esse momento que nós estamos vivendo, eu não acredito que seja algo que veio da vontade de Deus. Eu acredito que Deus está permitindo todas essas ordens dadas pelas autoridades, né, para mantermos esse afastamento, essa preservação, para não ter a proliferação desse vírus. Mas eu acredito que Deus está promovendo esse tempo que nós estamos tendo mais com a família para nos proporcionar algo maior para quando tudo isso acabar. Jó teve encontro com seus amigos, ouviu muito da sua esposa, né, a ponto de ver o próprio capeta se manifestando ali, onde dizia: você tem que se amaldiçoar esse seu Deus e morrer. E Jó, graças a Deus, não fez isso. E acredito que dentro dessas crises que nós muitas vezes passamos em momentos difíceis, a pergunta não é o porquê estamos passando por isso ou por que aconteceu isso, e sim para quê. Para que Deus está permitindo? Para que Deus permitiu toda a aflição de Jó? Então você vê o final da história de Jó, que é um final bonito, né? Apesar de toda a tragédia que ele passou momentaneamente. Mas a Bíblia conta que ele teve tudo, Deus deu tudo para ele em dobro e de uma forma melhor. Eu quero encerrar dizendo que a perseverança de Jó atraiu o favor de Deus sobre ele. Pensa num homem destruído, arruinado, totalmente acabado. E tendo a mulher na cabeça falando: o porquê disso, Deus? O porquê disso, homem? Cadê os nossos filhos? E no capítulo 2, versículo 9, aonde a mulher sugere para que ele tome essa atitude, e ele se recusa, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, nesse momento, já sabia que não era sua mulher, e ele começa então a reagir. Ele responde para ela a seguinte frase no versículo seguinte, versículo 10. Mas
Ele fala assim: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Olha a consciência desse homem. Ele fala assim: passamos por momentos felizes, se passamos por momentos de abundância. Mais uma vez eu digo, Jó era um homem muito rico, tinha muitos bens. E ele teve a consciência de dizer: não podemos nós também receber o mal? E aí desenrola, vindo seus amigos, ele falando. E agora no final Deus já está falando com ele. E no versículo 10 do capítulo 42, a palavra diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Veja que Deus o visita nesse momento, e mesmo sem ter nada, agora era Jó consolando seus amigos. Antes foram seus amigos que vieram para prestar o apoio, a solidariedade, mas agora era Jó que estava exercendo a função de um pacificador, que estava exercendo a função de um homem de Deus, em benefício daqueles que estavam desconsolados, que eram seus amigos. Jó ainda não havia recebido nada. Nesse momento que Deus encontra Jó, Jó não tinha nada. Mas Jó preservou a essência dele como filho, como um homem íntegro, como um homem reto, como aquele que sempre se desviou do mal. A Bíblia diz que quando o Senhor o visitou, Jó estava orando pelos seus amigos. E eu quero encerrar dizendo justamente isso. Que após Jó declarar: agora os meus olhos te veem, Jó começar a voltar à sua natureza de servo, de orar pelas pessoas, abençoar, ter compaixão pelo próximo. Olha o que o versículo 16 e 17 desse final de história nos revela. Jó 42, 16 e 17. Depois disso, depois de que Jó reconheceu o Senhor, depois que veio o redemoinho, depois que Jó orou pelos seus amigos, depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, versículo 17, morreu Jó, velho e farto de dias. Jó desfrutou até o final de tudo o que era bom. Aquilo que no começo nós vimos como uma tragédia, perder todos os filhos, misericórdia. Mas o Senhor não só deu outros filhos, e a Bíblia fala que eram mais bonitos, aonde Jó pôde contemplar não só o crescimento de seus filhos, mas o casamento, e foi até a 4ª geração, amados. Ele viveu 140 anos. Naquele tempo as pessoas viviam bem. E eu quero agora orar por você, pela sua casa, pelo seu coração, para que essa paz, essa paciência de Jó que nós tantos falamos, venha verdadeiramente no seu coração. E você espere, mesmo que seja num redemoinho, Deus vai falar com você. Mesmo que seja na sua casa, no seu apartamento, no seu carro, aí, no seu escritório, onde você está. Se você pedir, Deus virá ao seu encontro e vai falar com você agora. Feche seus olhos comigo e deixa eu orar por você. Pai, eu quero nesse instante me unir a esse irmão, a essa irmã, a esse jovem, a essa jovem e pedir que da mesma forma, Deus, que o Senhor contemplou o sofrimento de Jó, que o Senhor venha agora sobre a vida de cada um desses amados que estão nos vendo agora. E o Senhor passa, Senhor, a abraçá-los e dizer que eles não estão sozinhos. Que o Senhor passe agora, Deus, a trazer o coração deles às tuas mãos, ó Pai querido, que eu te peço agora. Toma o controle da vida dessa pessoa. Essa pessoa que está chegando num consenso, está chegando numa consciência de que sem ti, ela não consegue ir adiante. E isso é uma verdade, Deus. A tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer, e nós estamos agora nesse momento na plena dependência do Senhor. Da mesma forma que o Senhor veio a Jó, o visitou, da mesma forma que o Senhor olhou para Jó, eu sei que o Senhor está nos olhando agora
mas eu peço por essa vida que está me assistindo agora. Deus, que ela sinta que é o Senhor. Que ela sinta que o Senhor a ama. E que o Senhor passe a tocar. Toca no seu físico, do alto da sua cabeça. Você que pode, põe a mão na sua cabeça. E põe a mão no seu coração. E que a mão do Senhor venha te tocar agora. E faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu me entrego a minha vida. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ti. Admito não poder viver sem a Tua presença, sem o Teu amor. E peço-te que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que no dia do juízo, o grande dia, eu seja contado e achado por Ti. Em nome de Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém? Se você fez essa oração, podemos nos cumprimentar agora dizendo: graça e paz, meu irmão, minha irmã. É isso. Espere e verás. Tenha paciência, esse momento está acabando e logo, logo nós vamos poder nos reunir. Eu quero aproveitar esse momento para deixar aqui os nossos telefones para contato, pedido de oração, para a gente estar anotando. Vamos deixar aqui também o nosso endereço da nossa igreja. Assim que nós reabrirmos as portas, nós vamos estar comunicando, divulgando também. Você vai poder nos visitar, nos conhecer pessoalmente. E queremos deixar também a nossa descrição aqui da nossa conta bancária para os nossos discípulos, para os nossos irmãos, aqueles que congregam, ou para você que quer colaborar com a obra, ok? Está aqui embaixo, nós estamos deixando aqui a descrição para a sua oferta, para o seu dízimo, você que é da nossa igreja, ok? Você vai dar o seu dízimo e ofertar na sua igreja, você que tem, mas você que não tem igreja nenhuma e você que quer colaborar com a obra, fica a dica. Ajude o missionário, ajude a obra do Senhor a continuar crescendo. Amém? Que Deus abençoe. Domingo e próxima semana a gente vai estar falando mais um pouco com vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima, em nome de Jesus. Até logo.